aconteceu. It happened as you live. Aconteceu à medida que foram vivendo. You don't have. That means Isso quer dizer que you don't have to be highly trained não é necessário serem extremamente bem formados to change your genes. e treinados para transformar os vossos genes. Okay? Are you sure about this? Têm a certeza disso? I'll tell you how did you change the genes. Eu vou dizer-lhes como é que vocês transformaram os vossos genes. Without learning this extremely high degree skill. Terem que aprender estas coisas muito específicas. For the same reason, Pela mesma razão, I can tell you eu posso dizer-lhes how to change your gene back to normal. como transformar os vossos genes para normal outra This vez. will be very interesting Isto vai ser muito interessante, without you going to Harvard University. sem terem que ir para a Universidade de Harvard. And this seminar will be better than Harvard University. E este seminário vai ser melhor do que a Universidade de Harvard. You'll find out why, really. E perceberão porquê. Because my lecture tonight is very inspiring, isn't it? Right? Porque a minha aula de hoje está a ser bastante inspiradora. And I am really excited. E eu estou muito contente. And I run the program in the United States and Korea. Eu tenho um programa nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. And I have mostly cancer patients. Of course, there's many diabetes and atherosclerosis. A maior parte dos meus doentes são doentes com cancro, mas também há muitos doentes com diabetes e com arteriosclerose. They all have these abnormal genes. E todos eles têm estes genes anormais. But they don't know how they did it. Mas também não sabem como é que fizeram isto, como é que transformaram os seus genes para ficarem anormais. They did it themselves, you know. Mas fizeram-nos eles mesmos. And I tell them how that happened. E eu digo-lhes como é que isso aconteceu. Why those genes became changed abnormally. Porquê que estes genes foram transformados em algo mau? Of course, you have to learn some characteristics of the genes. É claro que é preciso percebermos algumas das características. If you begin to understand about genes, Se nós começarmos a perceber o que são os genes, then you'll have some idea. então teremos alguma ideia de como fazer isto. Aha. Now I know what to do. Agora sei o que devo fazer. See? You have new hope. Temos uma nova esperança. When you have hope, Quando temos esperança, see, this beauty of the music, esta beleza da música, beauty of the lecture, a beleza desta aula and this hope, new hope, é esta nova esperança can change the behavior of these T cells. pode transformar o comportamento destas células T que foram mostradas Yes, ali. these are the T cells. Estas são as células T. A special kinds of white blood cells in your blood. É uma espécie, um tipo de célula branca, glóbulo branco. And they have genes inside. E estas células T têm genes lá dentro. And now they surround the cancer cell here. E então ficam ali à volta desta célula cancerosa. And inside of these T cells, E dentro destas células T, there is a gene which produces substance called lymphotoxin. e há um gene que produz uma substância que é a linfotoxina. Lymphotoxin which destroys cancer cells. E estas linfotoxinas destroem as células cancerosas. So in our body, Portanto, dentro do nosso corpo, there is program há um programa to destroy the cancer cell in case you formed cancer cell in your body. para destruir as células cancerosas no caso de alguma célula cancerosa ser formada dentro de nós. If your programs in the T cell works fine, Se o programa dentro daquela célula T funcionar bem, you'll never become cancer patient. nunca terão cancro. We all develop cancer every day. Nós todos estamos a produzir células cancerosas todos os dias. Everybody. Todos nós. But the reason why everybody is not becoming cancer patient Mas
Mas a razão que leva a cada a todos nós, a maior parte de nós, não devermos as células cancerosas, because gene in the T cell, porque este gene dentro da célula T, which produces lymphotoxin, que produzem as linfotoxinas, is working. este gene está a trabalhar. Why some of the people become cancer patients? Então porquê que algumas pessoas desenvolvem o cancro? Because this gene is not working. Porque este gene não está a funcionar. Now we need to know why. Agora temos que perceber porquê. This gene used to work active. Porque este gene já trabalhou bem. But somehow over the years, Mas por alguma razão, ao longo dos anos, this gene become inactive. este gene começou a ficar mais inativo. Gradually inactive. Cada vez mais. Then cancer cell develops Então, estas células cancerosas desenvolveram-se with some gene changes in com algumas the cell, transformações nos seus próprios genes and T cell cannot attack the cancer cell. e as células T não têm a capacidade de atacar aquelas So let células me show you cancerosas. this picture here. Now, Deixem-me mostrar outra fotografia aqui. once the T cell is activated, Quando a célula T é ativada, and normally T cell looks round. normalmente estas células T têm um aspecto redondo, arredondado. When the genes inside is activated, Quando os genes lá dentro são ativados, and T cell look like this now. a célula T adopta outro formato. Now this cell is producing lymphotoxin. Esta célula agora está a produzir linfotoxinas. Look at the cancer cell. E olhem para aquela célula cancerosa. Being attacked by lymphotoxin, E está a ser atacada pelas and linfotoxinas. this cancer cell is now stay flat. Sorry? Look, a cancer cell used to look like this. Yes. Now lymphotoxin is produced. That cancer cell look flat. Então esta célula cancerosa adota também outra posição, começa a ficar mais achatada. And cancer cell is dead. E a célula cancerosa está morta. If this kind of things happens very actively, Se este tipo de acontecimento tiver lugar com uma forma muito ativa, you'll never have cancer in entire your life. nunca terão cancro na vossa vida. And some of you I can see. E alguns de vós já estou a ver que estão a abanar a cabeça. You know what's happening in your body? Sabem o que é que está a acontecer no vosso corpo? Your T cell is working better. As vossas células T estão a And funcionar all melhor. of you develop some cancer cells in your body today. E todos nós desenvolvemos algumas células cancerosas hoje. And tonight you came here. E esta noite vieram cá. First, you had a beautiful song. Primeiro tiveram uma música muito bonita. And you said, wow. E então aqueles genes começaram a It produced endorphin. produzir endorfinas. Guess what endorphin does? Vejam o que é que as endorfinas fazem. And endorphin makes this T cell active. As endorfinas fazem com que aquelas células T fiquem mais ativas. Because on the surface of the T cells, Porque na superfície daquelas células T there's a receptor for the endorphin. há um receptor para as endorfinas. And music comes E quando a música vem in your brain cell, no nosso cérebro, endorphin genes activated, as endorfinas, os genes de endorfina são ativadas, and endorphin is produced, endorfina é produzida, and this endorphin gets into your bloodstream. endorfina entra para a circulação sanguínea Then T cell receive this endorphin, e as células T recebem estas endorfinas and then this tired T cell become wow. e aquelas células T que estavam cansadas de repente ficam todas ativas. Okay, where's cancer E cells? depois começam à procura de células cancerosas. And then you listen to my lecture, Depois ouvem a minha aula and you find wow, e yes, dizem, é verdade. and you begin to have hope, E depois começam a ter esperança and this hope produces more endorphin, e esta esperança produz mais endorfinas, more dopamines, mais dopamina and then your T cells become more active. Where's cancer cells? e as células T começam a ficar mais ativas e começam à procura das células cancerosas.
and it finds cancer cells. e vai à procura delas e encontra as células cancerosas. And your T cell becomes successful in destroying cancer cells. E a célula T tem sucesso a destruir aquelas células cancerosas. Isn't this interesting? See? Não é isto muito interessante? Then why some people become depressed? E porquê que algumas pessoas ficam deprimidas? If you're depressed, Se estão deprimidos, you have much higher possibility getting all kind of disease. estão em mais alto risco de contraírem todos os tipos de doenças. Like when you have Alzheimer disease, Como, por exemplo, quando têm Alzheimer. you have Doença de no Alzheimer. feeling, Não têm sentimentos, you have no excitement, não têm no excitação. happiness. Guess what happened to your T cells? O que é que acontece às vossas células T? Your T cells were depressed too, As células T também estão deprimidas. and the gene does not work. E o gene não funciona. So you can have cancer much more easily. Então o risco de contraírem cancro é muito mais elevado. I want you to really devote your time evenings of this week. Eu gostaria que, durante esta semana, dedicassem tempo a as palestras da noite. This is very important week, Isto é uma semana muito importante. and improve your genes. E vamos melhorar os nossos genes. Your genes can change. Os nossos genes podem transformar-se. So scientists found out, Então, os cientistas descobriram and almost all diseases we know today que quase todas as doenças que conhecemos hoje have they're due to the gene changes. são causadas por mudanças ou transformações nos genes. So let me show you the cell structure of the cell now. Deixa-me mostrar-lhe uma estrutura de uma célula. Okay. And this is cell. Isto é uma célula. This is cell membrane. Esta é a membrana celular. Okay. We cut the cell in half. Cortamos esta célula em metade. You can see the internal organs of the cell. E estamos a ver ali os órgãos internos da célula. And this is the most important structure in the cell. Esta é a estrutura mais importante da célula. We call this nucleus. É o núcleo da célula. So when you open the nucleus, you see the DNA here. Quando abrimos o núcleo, vemos lá dentro o DNA. Okay. DNA O DNA is how this DNA look like. That you can see that DNA look like this actually. O DNA é parecido com esta espiral aqui, Look com like a esta mola. long, windy thread. É como se fosse uma fita muito comprida, enrolada. And this thread is in the form of Serpentina. yeah. Helicoidal, serpentina, é tipo espiral. Yeah. It's like a spiral. And this, I'm trying to describe the chromosome, the bunch of genes put together. Ok, forming chromosomes. então estas espirais portanto, estão todas juntas e formam cromossomas, que são conjuntos destas moléculas de DNA, e então formam os cromossomas. Okay, let me show you what the chromosome look like. Vamos então ver o que é com que um cromossoma se parece. Isto é um cromossoma. Chromosome, and this is the gene. E aquilo é a fita dos genes. So when you untangle the chromosome, you have this thread. Quando começa a puxar esta fita do cromossoma, temos esta fita longa. So this entire chromosome has about 2,000 to 3,000 genes in one chromosome. Este cromossoma tem cerca de 2 a 3 mil genes dentro dele. So in your cell, we have 23 chromosomes. Nas nossas células, nós temos 23 pares de cromossomas. So every single chromosome has different lengths, different sizes. Portanto, cada cromossoma diferente tem tamanhos diferentes. So tallest chromosome, we number them chromosome number 1.
Portanto, o cromossoma mais comprido é o cromossoma número 1. And then little shorter, number 2, shorter. E depois mais curto, número 2, mais curto, número 3. The shortest one is number